quero ler com você uma passagem em Lucas 10, mas antes eu quero contextualizar o que a gente vai dizer, porque é algo muito bacana. Você conhece essa história, Jesus tinha enviado os 70, de 2 em 2, às cidades para onde ele ia depois, né? Para que fossem falando, principalmente como João Batista, sobre o arrependimento, para que eles pudessem receber a palavra com o coração quebrantado. Mas não é sobre isso que eu quero falar, porque Jesus dá um monte de recomendação, né? Eu não quero falar sobre as recomendações. Quero falar do regresso. No regresso, eles voltam tão felizes porque as pessoas receberam com alegria a palavra de arrependimento, de conserto, né? De que estava próximo o reino dos céus, estava próximo o reino de Deus. Eles receberam aquilo com tanta alegria que foi possível Deus, o Espírito Santo, operar maravilhas naquele lugar. Então eles voltaram muito felizes. E voltaram dizendo, puxa, maravilhados, puxa, até os demônios se submetem ao nosso comando. Aí Jesus diz para eles, olha, eu vi Satanás caindo do céu. Uma raiva tremenda, né? E se submeteu, né? Como vocês estão contando. Mas não se alegrem por isso, não. Se alegrem porque o teu nome está escrito no livro da vida. Esse é o verdadeiro motivo de alegria. Aí eu vou ler o que eu quero ler. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou, ele fez uma oração, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas dos sábios aos sábios e instruídos, e a revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque foi do teu agrado que fosse assim. Não revelar aos sábios, aos instruídos, mas aos pequeninos. Que pequeninos que ele estava falando? Aqueles 70 que foram. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. E ele quer revelar a todo mundo. A vontade dele é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente, bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes. Porque eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Então, os discípulos foram enviados, voltaram maravilhados com a manifestação do poder de Deus, voltaram maravilhados com o quebrantamento daquelas pessoas, voltaram maravilhados porque Deus operou maravilhas e voltaram maravilhados meio que se achando. Os demônios se submetem a nós. Eles aqui ainda não tinham revestimento do alto. Eles acharam que os demônios estavam se submetendo a eles. Bobinhos. Os demônios estavam se submetendo à palavra de Deus. Estavam se submetendo à presença do Espírito de Deus sobre eles. Ao nome de Jesus. Mas aí Jesus fala, olha, isso não é o mais importante. O mais importante é você saber que o nome de vocês está no livro da vida. E aí Jesus ora e diz, olha, fala para o Pai, né? Agradece ao Pai, que aquilo não foi revelado aos grandes, aos sábios, aos instruídos, aos estudiosos, aos religiosos. Aquilo foi revelado aos pequeninos como eles, que de tão pequeninos achavam que eles é que estavam com a bola toda. Caramba, você viu só? Eu submeti 10, eu submeti 50, ok. E eles tinham esse negócio de comparar quem é mais, quem era maior, quem era menor, né? Jesus fala, para com essa bobagem. O que importa é que o nome de vocês está no livro da vida. Mas não é sobre isso que eu quero falar.
Isso foi só um introito para dizer aqui assim, ó, no finalzinho, quando Jesus diz assim, bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vocês veem. Vocês estão vendo o poder de Deus se manifestar? Vocês estão vendo o poder de Deus se manifestar de uma maneira tão tremenda que, apesar de vocês serem tão bobinhos, mas eu vou dizer a vocês o seguinte: os profetas que vieram antes, vieram falando, vieram anunciando de que eu ia vir, de que eu ia, da minha presença, de quem sou eu, do meu poder. Eles quiseram, eles desejaram muito ver e ouvir o que vocês veem e ouvem. Então vocês são bem-aventurados, porque vocês estão vendo o que eles quiseram. Eles anunciaram, eles disseram que ia acontecer, desejaram ardentemente poder participar disso de maneira efetiva. Eles gostariam de estar aqui, como eu tenho certeza que Paulo gostaria muito de viver agora os últimos tempos. Paulo gostaria de estar aqui em 2014. Assim, da mesma forma, os profetas queriam estar ali naquela hora. Jesus veio como homem. Ele está falando, tão bem-aventurados são vocês que estão aqui. E para nós, depois Jesus fala, né? Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. A gente não viu, mas a gente ouviu os profetas, a gente ouviu o testemunho desses que estavam lá, está aqui o testemunho deles, e cremos. Então, mais bem-aventurados somos nós, porque no Velho Testamento, os profetas, o Espírito Santo estava sobre eles, estava capacitando eles para fazer aquilo que era mandado. Os discípulos também não tinham o Espírito Santo neles, eles tinham essa mesma capacitação. Por isso que Jesus falou para eles, olha, quando eu subir, vocês não saiam daqui, até que do alto venha o revestimento. Então nós hoje, nós não vimos os profetas, mas ouvimos. Nós não estávamos lá com os discípulos, mas ouvimos. Nós não vimos, mas cremos. E hoje o Espírito Santo habita em nós. Então, isso não é revelado aos sábios, isso não é revelado aos instruídos, isso não é revelado aos estudiosos, aos teólogos, isso é revelado aos pequeninos. Ainda que esses pequeninos, ainda que existam pequeninos entre os sábios, os instruídos, os teólogos e os religiosos. Quer dizer, se for revelado, o cara deixa de ser religioso. Mas pequenino é o coração que é quebrantado. O que nos torna pequeninos, como eles aqui, é estar quebrantado o suficiente para saber que esse poder não é nosso. Quem opera é Deus. O poder, a excelência do poder é dele. Nós somos vasos de barro que, por pura graça, decidiu vir habitar em nós. Então, hoje a gente tem uma oportunidade que é sobreexcelente. A gente tem uma oportunidade magnífica. A gente tem que a gente pode desfrutar de comunhão com Deus. Os profetas quiseram, né? E os discípulos depois vieram, depois desse, né, a partir lá da leitura de Atos, depois da ascensão de Jesus, da morte e ressurreição, onde ele pagou e selou a nossa vitória, a nossa redenção, nosso resgate. Agora o Espírito vem habitar em nós.
Então a oportunidade que nós temos, a oportunidade que você tem, é muito grande. Então pensa nisso. Até os profetas quiseram, esperaram ansiosamente para poder viver isso, mas não viveram. E por isso que João pertence ao velho, não ao novo. Mas por isso que ele é considerado maior. Ele não fez nada do que fez Elias, do que fez, mas ele anunciou a chegada. Ele anunciou a chegada. Ele falou, ó, vem aí aqueles que eu não sou nem digno de desatar as sandálias. Vem aquele aí que eu batizo com água, ele vai batizar vocês com poder e com fogo. Então a oportunidade que você tem hoje, o convite que você tem hoje, é para algo muito grande. Por isso a gente sempre fala aqui, não faça da graça de Deus algo barato, algo medíocre, algo mesquinho, pretexto para pecar, pretexto para roubar. Não faz isso não. É muito grande e custou muito caro. Medita nisso, quebranta o teu coração, abre o teu coração, pede a Deus, Ele gosta quando a gente chega para Ele com as questões, com as dúvidas, quando a gente pergunta. Deus se agrada disso. Coração sincero pergunta e que quer ouvir a resposta. Não é aquele que pergunta querendo que Ele confirme o que a gente acha, não. Quebrantamento está aí. Perguntar e está disposto a ouvir a resposta. E acatar a resposta daquele que é. Se você ler, se você orar, Ele fala contigo. E você vai ver que a oportunidade que você está tendo é muito grande. É muito grande. Medita nisso. Beijo grande no teu coração. Paz. Jesus te ama.